Agora sim, vamos abrir em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler até o verso 4 apenas. Efésios 6, de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vimos na semana passada que vivemos uma crise tremenda de autoridade. As pessoas têm dificuldade de reconhecer a importância da autoridade, mas para tudo nós temos autoridade, temos que ter uma liderança, senão vira anarquia, vira caos. É necessário respeitarmos as autoridades, isso também dentro de casa, dentro da família, na esfera familiar. E o assunto de Paulo é a plenitude do Espírito Santo. Ele vem tratando desse assunto e como ser cheio do Espírito Santo. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é ter manifestações extraordinárias, dons diferentes, mas a plenitude do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, está ligada aos seus relacionamentos, acima de tudo com Deus e também com as pessoas ao seu redor, a partir da sua casa. Como você se relaciona bem com seu cônjuge, como você se relaciona bem com seu filho, como você se relaciona bem com o seu pai. E nós vivemos uma crise tremenda com relação à educação de filhos. Há muita confusão nessa área. Há pessoas delegando a educação dos filhos para a família, aliás, não para a família, delegando da família para o Estado ou para a escola, quando não é o professor o responsável pela educação. Então nós vivemos uma crise tremenda nessa área. Quando a gente pensa nos métodos educacionais, que são diversos, nós temos lá os principais, talvez a maioria de nós foi formado no método tradicional, mas quando a gente olha para o método tradicional, muitas coisas boas nós aprendemos com ele, tanto que fomos alfabetizados, muitos de nós, por esse método, mas reconhecemos que ele também deixou a desejar em vários aspectos. Aquelas cartilhas todas que seguíamos, muitas delas seguindo esse método tradicional e de uma forma muito autoritária, onde a figura do professor, muitos aqui talvez tiveram que ajoelhar no milho, não é isso? Fizeram tantas coisas assim duríssimas, tomava reguada de professor, algo que é totalmente, aos nossos olhos, nos nossos dias, algo que é inadmissível. Mas isso aconteceu para muita gente aqui. Aquela questão muito rígida, muito militar, como nós vivíamos há anos atrás. Nós temos vários métodos e os outros métodos também têm as suas características positivas e negativas. O que na verdade nós deveríamos seguir é aquilo que Paulo instrui. Ele diz assim: examinai todas as coisas e retei o que é bom. Tem coisas boas no método tradicional, tem coisas ruins que você descarta. Tem coisas boas no construtivismo. Aí alguém vai falar, mas o que é bom? O material didático, a partir do construtivismo de Piaget, foi muito bom. Então, Piaget trouxe excelência para algumas questões. No entanto, quando você só usa o método construtivista, a criança vira um delinquente, que é o resultado da nossa sociedade hoje. Porque a ideia do construtivismo, uma das ideias principais, é que se ela está fazendo um desenho, o que quer que seja, e você não corrige os erros gramaticais, os erros daquele desenho, ela acha que ela pode crescer e ninguém vai dizer o que ela está errada. Ela sempre está certa. Um pouco semelhante ao método montessoriano, onde cada criança é o seu próprio mestre. Não é? E tudo isso tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Então nós temos que aprender com as coisas boas e ruins. O apóstolo Paulo dá um exemplo disso muito claro. Quando evangelizava em Atenas, ele usava os próprios filósofos gregos para falar do evangelho, usando a filosofia humana, grega, que não tinha nada a ver com Deus.
mas ele pegou aquilo que era interessante da filosofia para poder pregar o evangelho. Nós temos diversos métodos, a questão não é nenhum método, eu queria ilustrar com os irmãos a dificuldade que nós estamos vivendo hoje na educação, é porque uma mulher chamada Hillary Clinton, que os irmãos devem conhecer muito bem, aliás, ela foi candidata a presidente dos Estados Unidos na última eleição, perdeu para o Trump. Essa mulher escreveu um livro em 1996, o título do livro é Preciso uma Aldeia, onde o plano todo de governo, aliás, foi por esse motivo que ela não ganhou a presidência dos Estados Unidos, o plano de governo é tirar a educação da família e dar ao Estado, e os pais não podem se intrometer. O que o Estado definir como valores, princípios, está definido para a educação do filho. O pai não se intromete, ele não tem autoridade ou autorização para educar seu filho. E esse é um grande problema que os americanos, é claro, não aceitaram de forma alguma, até porque foram criados, a fundação americana tem valores reformados, bíblicos, puritanos, os puritanos ingleses, eles jamais aceitariam que o Estado determine a educação do seu próprio filho. Isso cabe ao pai e à mãe, conforme a própria Bíblia diz. Então olha só, as pessoas estão delegando a autoridade que outros não têm. O único que tem autoridade para abençoar e educar o filho são os pais. E essa delegação não pode ser dada nem à igreja. Não é função do departamento infantil da igreja, nem da UCP, e muito menos do pastor da igreja educar seu filho. É você que tem que fazer essa educação. Tudo pode facilitar no processo de educação. A escola é um facilitador, a igreja, tudo isso contribui para a família, para os pais saberem educar os seus filhos, mas é responsabilidade total dos pais a educação dos seus filhos. E o assunto de Paulo, então, ele vai falar de um tempo, ou escreve num tempo, onde a educação não era vista assim tão com bons olhos, porque era o Império Romano, e o Império Romano, ele buscou muitas coisas boas dos gregos, da filosofia grega, só que o pai tinha autoridade máxima e podia fazer o que ele quisesse com a sua família. Por exemplo, se o pai romano não gostasse do seu filho, ele matava a hora que ele quisesse. Se é um bebezinho, a primeira coisa que faziam quando nascia o bebê, levava o bebê para o pai romano. E o pai podia carregar o bebê no colo e agradecer pelo bebê, ou ele podia colocá-lo no chão e esmagar a cabeça do bebê. Era normal, ele podia fazer isso, ele tinha autoridade para fazer isso. Então Paulo está escrevendo numa sociedade confusa também com respeito a princípios e valores na questão de família e educação. Paulo está corrigindo a rota ou pensamentos greco-romanos da igreja de Éfeso. Então, o que Paulo vai mostrar para nós aqui é que como nós, pais e filhos, podemos glorificar a Deus na nossa família. Podemos ser cheios do Espírito Santo, é o assunto do apóstolo Paulo. E o texto é bem rápido, bem objetivo. Os 3 primeiros versos vão dar a missão dos filhos e o 4º verso, a missão dos pais. O que cada um tem que fazer, qual a responsabilidade. Primeiro dos filhos, versos 1, 2 e 3, depois a missão dos pais. Então a missão dos filhos, ele diz assim: filhos, obedeça a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Uma ordem expressa e clara. Filhos devem obedecer seus pais. Ele está sendo objetivo. É uma ordem, não é um conselho. Os filhos devem obediência a seus pais. É algo assim muito prático. É verdade que ele coloca assim uma obediência no Senhor. Não é? E essa obediência no Senhor pode ser interpretada de 2 formas. Primeiro, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo se submetendo à autoridade do seu Pai. Ele é o nosso Senhor. Nós seguimos o modelo de Cristo, assim como Cristo nunca desobedeceu seu Pai, pelo contrário, honrou o Pai, nós devemos também honrar os nossos pais. No entanto, é possível compreender essa lição de Paulo de outra maneira também. A ideia de você obedecer primeiro a Deus. Se algo que seu pai está pedindo está em desacordo com as ordens de Deus, o próprio livro de Atos dá uma lição preciosa para nós. Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens.
não é? Então, nossa obediência está ligada ao exemplo de Cristo, mas também nossa obediência está no Senhor. Se caso um pai ou a mãe está pedindo coisas erradas para os filhos, os filhos estariam livres de fazer. É claro que esse é um assunto bastante complicado, delicado, depende muito do assunto, mas nós reconhecemos, nós presenciamos muitas vezes pais agindo em desacordo com a vontade de Deus, como, por exemplo, sacrificando os filhos ou levando os filhos ao trabalho escravo. Por exemplo, pedir dinheiro na rua, né? Você já deve ter visto isso várias vezes no Farol. Onde lá tem uma mãe, um pai e os meninos todos pedindo dinheiro. Quando eles deveriam estar onde? Na escola. E quando você dá esmola para esse tipo de gente, você está incentivando as coisas erradas. A criança não é lugar para estar ali, ela deveria estar estudando, se preparando, isso é algo assim bastante complicado. Mas são casos mais específicos, na maioria das vezes nós precisamos obedecer os nossos pais, porque aquilo que eles pedem sempre tem a ver com a vontade de Deus. O texto dá uma argumentação aqui para os filhos: obedeçam a vossos pais no Senhor, pois é justo. E o que é isso que Paulo está querendo dizer? Qual que é essa ideia de justiça? É justo por quê? Porque os pais são aqueles que amam de verdade seus filhos. Ou alguém aqui já ouviu falar em ex-pai, ex-mãe? Não existe. Existe até ex-marido, né? Ex-mulher. De repente não deu certo o casamento, mas os pais continuam sendo os pais. Então, filhos, aprendam e entendam que é justo respeitar seus pais, porque eles amam vocês. Aliás, em muitos aconselhamentos, eu sempre falo para o jovem ou para o adolescente: a pessoa que mais te ama nessa vida são seus pais, são aqueles em quem você pode confiar. É verdade que há exceções, toda regra tem exceção, não é isso? Há exceções, há pais que não ligam para os seus filhos, mas isso é raridade. Na maioria das vezes, ainda mais se são pais da igreja, todo pai, membro da igreja que ama Jesus sinceramente, ama demais seus filhos, querem o bem dos seus filhos. Então, filhos devem obediência aos seus pais, pois eles o amam. Também são mais experientes. Não queira você achar que você é maduro bastante para tomar decisões sem o aconselhamento dos seus pais. Você vai quebrar a cara, não tem jeito. Não é praga de pai e de mãe, porque às vezes a gente acha que é, né? Eu também já fui jovem como vocês. E quantas vezes meus pais diziam algo, eu achava que era praga da minha mãe, praga do meu pai. Depois que passa eu vejo, nossa, que livramento, ainda bem que eu obedeci. Porque eles têm maturidade para perceber coisas que nós, na imaturidade, não temos. Por isso a importância de buscar a orientação dos pais. Sempre quando nós desprezamos a orientação dos nossos pais, nós cometemos erros graves e muitos podem ser até irreparáveis. Por isso os filhos devem obediência aos pais, porque eles os amam e porque eles são mais experientes do que nós. Aliás, eu não preciso da Bíblia para mostrar isso. A própria sociedade, as próprias músicas, boas músicas, né, do meu tempo aí de jovem, por exemplo, já dizia isso. Você diz que os seus pais não entendem, mas na verdade você não entende seus pais. Não é isso que dizia lá Renato Russo no Legião Urbana? Você acusa seus pais de serem o quê? Caretas, mas na verdade você não está compreendendo a importância dos seus pais. Então nós precisamos aprender a respeitar os seus pais. Isso não é só um ensinamento bíblico, é um ensinamento da sociedade, mas é claro, fundamentado nos princípios e valores bíblicos cristãos. Aí o texto vai falar também que não só a obediência, nós devemos a honra a nossos pais. Vejam só, ele está dizendo obedecer e honrar os pais. Olha o que diz o verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós não só precisamos obedecer, mas nós devemos honrar os nossos pais. E honrar é obedecer, é respeitar, é amar e obedecer com gratidão e não de mau grado. Não aquela obediência, eu vou só obedecer porque ele pediu mesmo, porque não tem outro jeito. Muitas vezes a gente é assim, não é? Eu vou obedecer, eu não queria obedecer, mas vou ter que obedecer. Não é essa a obediência que Deus requer da gente com relação aos nossos pais. É você se aquietar e entender que os pais são a autoridade de Deus para te abençoar. E você se aquieta e entende que se você quer a direção de Deus na sua vida, você vai precisar seguir as orientações dos seus pais. Ainda mais se eles forem crentes.
E eu tenho testemunho de que eu não tive, durante toda a minha adolescência e mocidade, eu não tive pais crentes. No entanto, eles foram muito usados por Deus para me livrar de um monte de encrenca. Sem serem crentes, hein? Sem ter temor de Deus e conhecimento da Bíblia. Se você tem o seu pai que é crente, é temente ou teme ao Senhor, você tem uma vantagem ainda maior de confiar neles, no amor deles, na sabedoria que eles têm para guiar a sua vida, para te instruir. Então você se alegra muito mais com essa liderança, você honra seus pais. É claro que honrar tem a ver também com cuidar deles quando for necessário, quando numa enfermidade, quando na velhice, os filhos devem honrar seus pais até o fim de suas vidas. É o que a própria Bíblia mostra para a gente, o quanto Deus abençoa. Aliás, eu lembrei agora de uma ilustração muito curiosa, muito interessante, eu já compartilhei há muito tempo atrás na igreja, daquela mãe que estava lavando louça, e a filha só observando os cabelos brancos da mãe, que começou a ficar bem branquinho, né? O cabelo ainda não estava muito branco, mas a filha começou a perguntar: mãe, por que os seus cabelos estão brancos, estão ficando brancos? E aí a mãe argumentou: filha, porque você está me desobedecendo. Toda vez que você me desobedece, um fio de cabelo meu fica branco. E aí a menininha virou e falou: agora eu entendi porque a vovó tem aquele cabelo todinho branco. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado com as argumentações, porque elas voltam contra a gente. Filho é esperto demais, né? Então, nós devemos honrar os nossos pais, obedecer, cuidar deles, respeitá-los a cada dia. E o texto dá mais uma razão, porque é o primeiro mandamento com promessa. É uma ordem, é um mandamento. Não é um conselho de Paulo, você faz se você quer. Não, é uma ordem. Aliás, uma ordem tão colocada no mesmo nível dos 10 mandamentos, tão colocada como o quê? Como não matar, por exemplo. Faz parte dos 10 mandamentos. Então, de repente, você fala assim: não, eu sou um filho excelente, eu nunca matei, nunca roubei, né? Mas você está honrando os seus pais? É algo para se pensar. Paulo vai falar que este é um mandamento, e um mandamento com promessa. Para quê? Para que tudo dê certo na sua vida, para que você viva bem. A ideia de viver bem na sua vida é você ter uma vida abundante, uma vida agradável a Deus e a você mesmo. Se você seguir a instrução dos seus pais, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Faça prova disso, porque você está em obediência. Aliás, o que diz o Salmo 34? Provai e vede que o Senhor é bom. Hoje era bom que as crianças estivessem aqui, né? Para elas poderem ouvir um pouquinho, né? Por quê? Porque é algo para provar mesmo, experimentar que a palavra de Deus é verdadeira, ela funciona, ela é viva e eficaz. Prove e vede se Deus é bom ou não é. Obedeça aos seus pais, você vai ver o quanto Deus vai te fazer feliz na sua vida, o quanto Deus vai te livrar de muitos problemas, de muitos males. E para que você tenha uma vida prolongada, é outra razão que Paulo mesmo diz. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, verso 3, e sejas de longa vida sobre a terra. Porque os pais estão sempre orientando seus filhos naquilo que é melhor. Agora vem a função dos pais, né? Vimos já a função dos filhos, que é honrar e obedecer seus pais. A função dos pais é não provocar os filhos a ira. Olha só: e vós pais, verso 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 3 coisas importantes: não provoque seu filho a ira, discipline seu filho e admoeste seu filho. São 3 coisas, 3 lições bem rápidas e práticas que Paulo expõe aqui para os pais. E a ideia de provocar o filho a ira, talvez você pergunte: mas como é que eu provoco meu filho a ira? E aí nós pais, e eu posso dizer isso porque eu também sou pai, né? Tenho 3 lá com idades diferentes. Um já na pré-adolescência, Samara, o Theo na infância, que está indo já também para a pré-adolescência, e um menino de 2 anos. Então são várias fases diferentes. E nós muitas vezes provocamos os nossos filhos a ira por algum descuido. Claro que não é intencional, mas por vários descuidos. Por exemplo, não ligando para os desejos e bem-estar deles. Se você pensar no contexto romano, esse era um grande problema. Os pais estavam numa posição de autoridade tal que eles achavam que podia fazer muito bem o que quisessem com sua esposa, né, o marido com a esposa e com seus filhos. Eu sou a autoridade máxima, você tem que calar sua boca e pronto. Talvez muitos de nós fomos criados nesse esquema. Aliás, não era de todo ruim. Eu lembro que meu pai só olhava para mim, eu já sabia o que ele queria e eu ficava na minha, né? Não precisava falar nada. Hoje o pai tem que implorar o filho para obedecer.
Na nossa época de criação, o pai olhava, e com o olhar você já sabia que se não obedecer, tá lascado, na linguagem popular, né? Então a gente tinha juízo, a gente obedecia um pouquinho mais. A ideia é que eu tenho também que pensar no bem-estar dos meus filhos. Eu tenho que pensar naquilo que eles desejam também. Não é só o desejo do pai, porque eu sou o líder, eu sou a autoridade. Lembram que eu falei na semana passada? A ideia de liderar tem a ver com servir. O grande exemplo de líder é Jesus, ele ensinou a servir. Isso não quer dizer que você vai fazer o que muitos pais fazem hoje, dão tudo que o filho quer. Está errado. Dar tudo que o seu filho quer, você vai ver a encrenca que você vai criar na sua casa. Não é? Você tem que dar aquilo que ele precisa e não o que ele quer. Muitas vezes você vai ter que dizer não. Mesmo que você tenha condições, você tem que dizer não, porque ele tem que aprender a lidar com o não. Ele tem que aprender a lidar com o mundo com dificuldades. O que acontece muitas vezes, e aqui eu me reporto a Augusto Cury, psiquiatra, quando ele diz assim, nós vivemos hoje no contrário que vivíamos antes. Não é? Hoje o nosso filho não pode nem tomar chuva. A gente protege demais os nossos filhos. Nós criamos os nossos filhos numa redoma de vidro, e eles acham, enquanto criança, que o mundo é perfeito. Só que quando chegar na adolescência, eles começarem a quebrar a cara, porque vão quebrar assim, não tem jeito, todos nós erramos como humanos. Aliás, não exige a perfeição do seu filho, isso é uma das formas de provocá-lo à ira. Seu filho não é perfeito e nunca vai ser. Ele é tão errado quanto você, ele é tão pecador quanto você. Então não exige a perfeição do seu filho. Procure evitar que ele cometa os erros que talvez você tenha cometido, e quem sabe erros muito graves, mas aceite que ele vai errar. É mais fácil para você e vai ser bom para eles também. Porque eles precisam entender que a vida não é o conto de fadas que nós criamos. Tem gente que cria o filho achando que o mundo é o mundo da Disney. O mundo perfeito, castelo de fadas, encantada. Tem meninas que são criadas achando que vão casar com um príncipe encantado. Esse príncipe não existe. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos dando aos nossos filhos. Eles precisam ser criados sabendo que o mundo é cheio de problemas. Sabendo que pessoas são maliciosas e você tem que instruir o seu filho nisso. Que ele tem que tomar cuidado com algumas atitudes de pessoas, até adultos, até professores, que estão ao seu redor, lá na escola, lá no esporte. Não é? Senão você vai criar o seu filho totalmente inocente, ele pode ser enrolado muito facilmente. Então nós temos que tomar todo esse cuidado. Olha só. Você provoca o filho à ira, não ligando para os desejos dele. Excesso de proteção, sufocando, como eu acabei de falar. Tem gente que sufoca o seu filho, protege demais, isso está errado. Filho tem que ser criado solto. Ele precisa, inclusive, criar o que a gente chama de anticorpos, né? Senão, qualquer coisinha ele vai ficar doente. Então, quando você tem excesso de proteção, você está provocando seu filho à ira. Favoritismo, favorecer um, gostar mais de um do que do outro. Isso é uma tremenda de uma loucura e com vários exemplos da Bíblia. Nós temos vários personagens bíblicos como Abraão, como Isaac, como Jacó. Os 3 patriarcas errando no cuidado com os filhos, preferindo um em detrimento do outro. Desestimular com palavras ásperas e críticas. De repente, tudo que você fala para o seu filho é crítica. São palavras duras, ásperas. E a palavra dura suscita a ira, diz a Bíblia. Então, pais, cuidado. Eu sei que às vezes você está irritado. Às vezes você tem até motivo para falar de uma forma dura. Mas talvez não seja o momento. Cuidado para só não falar palavras duras. Uma dica que eu dou é a seguinte. Eu dou porque eu já lidei muito com adolescente. Mais de 20 anos trabalhando com adolescente. E adolescente é a fase mais complicada. Né? De briga com os pais. Entre pai e mãe. Né? Entre pais e filhos, no caso. A dica é o seguinte, cuidado para você não colocar carga, peso demais no seu filho. Tem gente que briga com o filho por causa de tudo. Porque ele não é bom organizador lá do seu guarda-roupa, porque ele não estuda direito, porque ele não assiste o programa que você queria, porque ele não quer sair com você. Tudo é motivo para você brigar. Você está sufocando seu filho. Tente negociar com ele algumas coisas. A ideia, aliás, o pastor Marcelo Gualberto tem uma mensagem muito interessante. Há valores que são negociáveis. O que é negociável? Deixa para lá. O exemplo que ele dá aqui é magnífico. A filha dele chegou antes de ir para a escola dominical com a calça rasgada. E ele falou, filha minha não vai para a igreja com uma calça dessa de jeito nenhum, pode trocar. E a menina foi para o quarto emburrada.
Quando ele chega na cozinha, aquele jeitão engraçado, quem conhece o pastor Marcelo Galberto, ele chega na cozinha e ele falou, ouvi a voz do além, minha mãe, na década de 70, dizendo, se você usar esse macacão boca de sino, você vai para fora de casa. Filho meu não faz isso. Na hora ele lembrou e falou, filha, sua calça está maravilhosa, você está linda desse jeito, vai para a igreja assim. E aí ele começou a argumentar, como é que a minha filha ia para a igreja? Ela ia com a calça que eu queria que ela fosse, sem estar nada rasgada, não é? Mas ela ia prestar atenção na aula do professor da escola dominical. Ela ia ficar emburrada a aula inteira, com Deus, emburrada com Deus, ele é o pastor da igreja, é pior ainda, né? Emburrado com a igreja, emburrada com Deus, por uma bobagem. Deixa o seu filho com algumas coisas. Daí ele fala assim, quer ver um detalhe que os pais pecam? Deixa o filho namorar e fazer, né, praticar o sexo tranquilamente antes do casamento. Está errado, isso é um valor inegociável. Isso é um valor que você não pode admitir. Principalmente dentro da sua casa. Há pais que deixam os filhos dormirem juntos, namorados, né? Dentro de casa. Quer fazer coisa errada? Faça lá fora. E diga para ele que ele está em pecado contra Deus. E em pecado contra Deus traz morte. Então, a gente tem que aprender a negociar aquilo que é negociável. E endurecer com aquilo que não pode negociar. É algo assim muito, muito pronto, muito importante. Então, não desestimule seu filho com palavras duras. Não exija perfeição ou que ele realize os seus sonhos, porque há pais que não conseguiram realizar seus sonhos e que investem no filho o seu próprio sonho. Então, se ele quis ser jogador de futebol, não, meu filho tem que ser. E aí começa a investir. Será que é isso mesmo que ele vai ser? Será que ele foi chamado para isso? Ele tem dom para isso? Dei o exemplo de jogador de futebol, poderia ser qualquer outra área, né? Eu sou engenheiro ou queria ser engenheiro, meu filho tem que ser também. Será que tem que ser mesmo? Deixa o seu filho um pouco livre para ele poder escolher. Orienta apenas, perceba os dons e talentos dele, dê conselhos, mas não tome decisão por ele. Ele vai escolher com quem ele vai casar, ele vai escolher qual profissão vai seguir. Não adianta você querer viver a vida do seu filho. Aliás, esse é um problema que eu já falei na semana passada. Há pais que vivem em torno dos filhos. Esqueça, em primeiro lugar, Deus, em segundo, o cônjuge, em terceiro, o filho. Quando você coloca o filho no lugar do cônjuge, você acaba com o seu casamento e acaba com a vida do seu filho. Seu filho tem que entender que o lugar dele não é o principal lugar da família. Aliás, eu já disse isso também. Eu aprendi muito com o Mário Sérgio Cortella, o filósofo. E nós cometíamos erros lá em casa assim, sem perceber. E a gente faz isso mesmo. Porque nós íamos sair para jantar ou para almoçar e íamos onde? McDonald's. Tudo que a criança queria. Até que eu ouvi a mensagem, a palestra do Mário Sérgio Cortella. E aí ele deu uma dica impressionante. Ele diz assim, como é que era na nossa época? Os nossos pais escolhiam qual era o restaurante, escolhiam o que nós íamos comer e onde nós íamos sentar. Hoje a criança escolhe onde vai comer e toda a programação é para a criança. Aí eu falei, eu estou nessa. Estou totalmente errado. Meus filhos estão mandando em casa, né, nesse ponto. Daí nós passamos a equilibrar as coisas. Nós também gostamos de McDonald's, Burger King. Então de vez em quando fazemos o gosto deles. De vez em quando eles vão comer onde nós queremos e o que nós queremos. Não é a vontade deles. Aliás, a Renata trabalha com criança e ela é até engraçado o jeito que ela trata eles. Ela diz assim, criança não tem gosto. Criança tem que aceitar e pronto, né? Então às vezes a gente tem que ser duro também com eles. Mas não pode ser o tempo todo, que senão fica um negócio complicado. Ainda mais se for adolescente e jovem, é mais difícil ainda. Então, não desestimule com palavras ásperas, não exija perfeição. Crueldade física, disciplina, nunca com ira. Se você está irado, é melhor não bater no seu filho, você pode extrapolar a força. Às vezes é necessário bater, não quer dizer, eu vou falar de disciplina daqui a pouco, né? Mas se você disciplinar, não discipline com ira, porque você pode machucar mesmo. Quando a gente está nervoso, a gente extrapola os limites. Então, crueldade física, jamais. Abuso de autoridade, ordem desnecessária, né? Deixa aquilo que não é essencial para lá, não brigue por causa de bobagem, eu já falei sobre isso. E vida incoerente. Quando você prega alguma coisa para o seu filho e você faz o contrário, isso provoca o filho a ira. Quando você exige que ele vá à igreja e você não vai, isso provoca ele a ira. Quando você exige que ele não beba e você bebe, você fuma e você faz isso e aquilo, isso vai provocando seu filho a ira. Aliás, a criança aprende, essas semanas, há uns dias atrás, achei muito engraçado, porque o Gael, ele é canhoto, a gente está percebendo que ele é canhoto. E aí, eu comecei a fazer um movimento com a perna num degrau,
e ele quis me imitar, porque criança aprende imitando os pais. E ele quis me imitar. Só que eu colocava uma perna, perna direita e perna esquerda, e ele só tem a esquerda, então ele só ia com a esquerda. Só ia com a esquerda o tempo todo. Mas aí eu estava comentando isso com o Renato, como ele está observando o que a gente está fazendo. E se nossa vida não for coerente, a gente vai ter problema com eles. A gente não pode provocar os nossos filhos a ira. Temos que ficar esperto nesse ponto. E aí o texto vai falar, então, criar de que forma? Com disciplina e com a admoestação. A palavra disciplinar usada aqui por Paulo é treinar, treinamento. Nós temos que treinar os nossos filhos para a vida. E é claro, muitas vezes vai ser necessário endurecer com eles. É louco aquele que não corrige o seu filho, mas eu vou falar daqui a pouquinho aí. A ideia de admoestação é instruir pela palavra. Você instrui, alimenta seu filho pela instrução de Deus, pela palavra de Deus. Lembram lá de Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ficar velho não vai se desviar dele. Lembram disso? O verbo usado lá para ensinar é nutre a criança, alimente a criança. E não só criança. A ideia de Provérbios é nutra o seu filho, quer criança, quer adolescente, quer jovem. Um grande problema nosso como pais é achar que os nossos filhos são sempre crianças. Cuidado com isso. Se o seu filho é adolescente, trate-o como um adolescente. Coloque responsabilidade nele. Diga assim para ele: qualquer atitude sua, você vai ser culpado disso, você vai pagar o preço por isso. É claro que algumas atitudes nós respondemos legalmente por sermos pais. Mas comece a jogar responsabilidade no seu filho. Ele precisa disso. Onde ele vai ter a sua confiança e ao mesmo tempo a sua cobrança. Isso é disciplina. Então, tome cuidado. Trate adolescente como adolescente. Trate jovem como jovem. Trate criança como criança. Não fique enchendo a criança de coisas de adulto, porque não é o momento. Esse negócio de brincadeirinha de, meu filho de 3 anos está namorando na escola. Isso é absurdo. Não é motivo de graça, isso é absurdo. Não é hora deles namorarem. Não é hora de usar aquela roupinha que é de moça. Não é hora de usar maquiagem. Vai chegar o tempo na pré-adolescência, na adolescência, que vai poder fazer isso. Com cuidado. Mas nós às vezes incentivamos os nossos filhos às coisas erradas. E eles saem logo da infância e nunca mais saem da adolescência. É um problema que a gente está vivendo. Adolescente, 40 anos, tem um monte aí vivendo. Por culpa de muitos pais, na verdade. Siga a admoestação do Senhor, ouvindo a voz de Deus, beba você como pai, busque as instruções de Deus, que Deus vai te ajudar a cuidar dos seus filhos. Eu queria citar apenas 3 versos, depois citar uma frase de um professor meu, e eu termino por aqui. 3 versículos de Provérbios, olha só, Provérbios 13:24. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Nós estamos vivendo no contrário da lei da palmada, não é isso? Não pode bater no seu filho. E o nosso lema lá de casa é o seguinte: se eu tiver que bater meu filho em público, eles vão apanhar e eu posso ser preso por isso, mas eu não vou desrespeitar a ordem de Deus. Se for necessário, eu vou bater, se tiver que ser preso, não estou nem aí para a polícia. Vou ter que pagar o preço. Por quê? Porque nós não podemos deixar que o Estado, que as leis interfiram na nossa família. Família é projeto de Deus e nós não podemos permitir que isso aconteça. O contexto da lei da palmada nós compreendemos que você não pode espancar a criança, só que aí as pessoas querem levar para um lado extremo. Nunca pode bater no seu filho. Depende. De novo, não gosto de dar exemplo lá meu, próprio, mas tenho 3 filhos. Samara teve que apanhar bastante, o Theo apanhou pouco, pelo jeitão dele. O Gael talvez vai ter que apanhar mais que a Samara. Somos 3 diferentes, mas com temperamentos diferentes. E depende, o Theo apanhou muito pouco. Quer ver que um dos que mais me preocupa? O Theo, porque é o caladão, faz a bagunça, ninguém percebe. Ele é esperto, ele sabe como deixar a coisa sem provas, ele é muito esperto. Então, aí você tem que ficar atento. Então, olha só. A gente tem que prestar muita atenção, mas se for necessário corrigir seu filho com vara, corrija. Se for necessário, corrija, apenas se for necessário. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Entregue a criança para si mesma, como é um dos métodos. Cada um tem um mestre em si mesmo. Deixa ele viver do jeito que ele quiser, você vai ver o que ele vai dar. Ele vai te envergonhar.
ele vai acabar com a própria vida dele e de outras pessoas, o que é pior. E Provérbios 29:17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. São dicas, tem outras dicas preciosas, mas eu queria citar aqui a frase de um professor meu, que eu admiro bastante, reverendo Sebastião, professor de hebraico, Sebastião Arruda, que ele dizia assim: as pequenas derrotas de um filho são as maiores derrotas de um pai. E aí eu queria voltar para os filhos que aqui estão. Uma pequena derrota sua vai doer muito mais os seus pais. Portanto, cuidado com seus erros. Aprenda a respeitar e amar seus pais. Aprenda a obedecê-los, porque quando você errar, vai doer muito mais neles do que em você. Aprenda também, claro, né, a perdoar. Tanto o pai perdoar o filho, quanto o filho perdoar o pai. Não há perfeição, não há pais perfeitos, nós erramos como pais, não há filhos perfeitos, todos nós estamos em busca da instrução, da melhora, estamos todos no padrão, buscando a ser como Jesus. Jesus era o filho perfeito, nós não somos, não tem como ser. Não fomos e não vamos ter os nossos filhos perfeitos. Então vale a pena a gente buscar as instruções da palavra de Deus. Deus assim nos dê graça, nos abençoe. Amém.